Vamos lá. Estela, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, André. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá bom. Quantos quilos você conseguiu emagrecer? Então, André, até a semana passada eram 9. Aí eu me pesei hoje. Eu emagreci 10,6 kg no total, desde o dia 12 de janeiro, que foi quando eu efetivamente comecei. Misericórdia. Muito bom, parabéns. Obrigada. Queria saber um pouquinho mais. Vamos poder ouvir um pouquinho mais você. O que aconteceu? E é importante a gente poder ouvir isso para que, às vezes, a sua prática, a sua experiência, às vezes alguma coisa pode impactar e ajudar outras pessoas também. Qual foi o motivo principal, o ponto pontual que fez você entrar no Mente Magra Coach? O desespero por emagrecer, e eu já tentei, por exemplo, tomar remédio, já tentei fazer vigilância do peso. E assim, eu até consigo emagrecer, mas depois volta e assim, volta muito mais rápido. E sem remédio, por exemplo, eu consegui emagrecer também, mas aí eu fazia uma coisa muito sofrida, muito pesada, então eu desisti em pouco tempo. Eu não conseguia seguir por muito tempo, sabe? Hum, Fazia as coisas e era um sofrimento fazer isso, e aí desistia. Exato. Hum, Exato. E assim, eu tive muito problema na infância com meu pai era alcoólatra, a gente passou muita dificuldade financeira. Então, eu acho que eu precisava de toda essa limpeza que a gente está fazendo. tá, E eu fiz um processo ano passado também, que foi um curso de física quântica, que também ela faz uma espécie de uma limpeza também. Então, certo? isso já me ajudou bastante no Bom, ano passado. E assim, é um curso que ela ensina também chama holococriação, ela ensina a criar a realidade. E ela fala que as pessoas certas vão chegar na sua vida para que você consiga alcançar os seus sonhos. E foi aí que você chegou, porque eu coloquei lá, eu visualizei, porque você faz a visualização, né, a intenção, você sente como se aquilo fosse real e você já agradece por aquilo já ser real de alguma forma. E ela fala que aí as pessoas vão chegar na sua vida. E aí, acho que foi em dezembro, eu recebi um e-mail lá do André Lima falando desse processo, me interessei, aí entrei em contato com você, e aí eu não sei se você lembra, eu fechei com você em dezembro ainda, eu já fiz transferência, e aí que eu comecei o processo com você. muito bom, bacana. Ahn, me conte um pouco sobre as dificuldades que você teve ao tentar aplicar o método, o nosso plano. Então, assim, no começo foi um pouco difícil para mim, eu não estava conseguindo emagrecer logo de cara, eu não estava conseguindo fazer exercício, porque eu tenho 3 crianças pequenas, um bebê, trabalhando de casa, meu marido, a gente mora num lugar um pouquinho afastado, eu moro aqui na Serra da Cantareira, então não tem nada, assim, super próximo, não tem uma academia super próxima, e mesmo porque agora também com a época da pandemia tá bem complicada a situação. Então aí a gente acabou investindo numa esteira, a gente comprei no final de janeiro, e é o que tem me ajudado também nessa parte de conseguir fazer os exercícios. Certo. Que é o que você Certo. fala bastante dos 3 pilares lá, né? Do exercício, da alimentação. E aí, o que foi difícil para mim na parte da alimentação no começo é conseguir me encontrar. Então, por exemplo, eu passei numa médica, nutricionista, e ela me recomendou cortar o glúten e tal. Eu passei um pouquinho antes do processo, Certo. de iniciar com você. E ela falou, não, você pode comer carne à vontade, pode comer nozes à vontade. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a comer nozes à vontade, essas coisas engordam muito, né? E aí eu não estava conseguindo emagrecer nesse primeiro momento. Então eu fiz umas readaptações e aí também comecei a fazer o jejum intermitente. E Uhum. aí o jejum intermitente foi o que está me ajudando bastante nesse processo também.
Então, a limpeza emocional, que é o que está me ajudando, principalmente na questão da ansiedade e na questão, assim, eu me sentia mal e eu não entendi o que era aquilo que eu estava sentindo. E agora, com esse processo, eu já consigo identificar o que eu tô, que tem alguma coisa de errado, que, por exemplo, aconteceu esse final de semana, depois eu posso até explicar, e já limpar aquela situação. Então, eu já presto atenção, pô, tem alguma coisa, eu tô sentindo alguma coisa, tô angustiada, tô triste, então eu preciso limpar esse sentimento, porque quando começam a me dar esses sentimentos, me cria uma ansiedade, que eu acho que é o que você fala, de fome emocional, e aí me dá vontade de desistir de tudo, assim, dá vontade de sair comendo e não fazer mais exercício, é isso. Então, aí eu acho que eu aprendi a olhar mais para mim, limpar esses sentimentos e voltar para o equilíbrio, sabe? Quais foram as suas dificuldades desse lado emocional no começo? Acho que é a ansiedade, né? A ansiedade, esses sentimentos negativos que eu ainda tinha dentro de mim, apesar de ter feito esse processo que eu contei ano passado, que também me ajudou um pouquinho na limpeza, mas eu acho que eu fui entender a fazer a limpeza profunda, como assim, com você mesmo, nesse sentido de ir a fundo no problema, porque o que eu fiz no ano passado era uma coisa que você limpava só um sentimento. Então, você limpa a raiva, o ódio, né, a ansiedade, mas você não vai a fundo detalhando e que traz um resultado mais profundo, né? O que você fez que você foi ao fundo? O que é ir ao fundo para você? Esses exercícios que você manda, por exemplo, no final de semana que eu falei que eu não estava muito legal, aquele de necessidade de controle, né? Você mandou o negativo e o positivo, e também eu uso aquelas 7 observações básicas que você mandou Ok. para ir fazendo as limpezas. Eu uso bastante aquilo para ir fazendo as limpezas. Então, traumas que eu tenho de infância, problemas que eu tive com meu pai, problema de rejeição de amigos que eu tive. Então, todas essas lembranças negativas que eu tenho, eu vou fazendo a limpeza com FT e eu me sinto muito mais leve, assim, eu me sinto mais leve, mais grata, muito mais grata, sabe, mais conectada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo do seu dia você usou para você fazer essas limpezas mais profundas? Mais ou menos. No começo eu usava, acho que um pouco menos, André. Agora, com esses últimos exercícios que você mandou a gente fazer, eu tô utilizando um pouco mais de tempo. Então, eu faço aqueles 3 que você mandou pela manhã, aqueles que você fala lá que é o top 3. Faço aquele da necessidade de controle e faço aquele último que você mandou da rejeição. Mas que são os que eu entendo que se identificam mais com a necessidade que eu tenho nesse momento. Muito bom. Hoje você usa quanto do seu tempo, mais ou menos? Uma meia hora. Muito bom. Porque eu faço todo aquele ritual, então eu faço a leitura, aí eu faço a intenção do dia, eu visualizo o meu dia, né? Eu acho que isso está fazendo toda a diferença. Principalmente a leitura também, porque a gente faz uma leitura que é uma leitura edificante, então aquilo já traz toda uma intenção para o seu dia. E a questão da gratidão negativa que você pediu para a gente fazer também, eu achei muito legal, porque até o que é negativo a gente tem que enxergar de uma maneira positiva, né? Por exemplo, a minha gratidão negativa por vários dias é eu ter dormido mal, porque eu tenho um bebê e acordo algumas vezes à noite. Mas aí me remete assim, eu tô dormindo mal, mas, poxa, eu tenho meu filho que eu amo tanto, então eu tenho que ser grata por isso, né? Então, sei lá, tá sendo muito bacana para mim o processo, principalmente agora, depois desses últimos exercícios que você deu, e eu tô vendo bastante resultado. Muito bom. Como é que funcionou o meu suporte para você? Como é que funciona? Você diz assim, de você estar sempre aberto? Não, como é que funcionou? Do que está valendo a pena o meu suporte? O que funcionou o meu suporte para você? André, eu acho que está sendo fantástico, de verdade, porque você está sempre disponível se a gente tem alguma dúvida. No começo você fez várias salas de apoio. Eu só pude participar de uma, mas que para mim foi assim um ponto chave que eu consegui tirar várias dúvidas lá com você bem rapidinho naquele dia, não sei se você lembra. E consegui aplicar o FT sozinha, né?
nas minhas necessidades ali, como a gente está fazendo num grupo, então nem todo mundo vai ter a oportunidade de fazer o EFT com você, mas a gente aprendendo a técnica com você, a gente consegue aplicar nas nossas necessidades, né? Muito bom. Então está sendo realmente fantástico, e eu acho que, como eu te escrevi uma vez, eu acho que o seu trabalho é um trabalho de cura, porque você está curando a parte emocional das pessoas, né? A nossa parte emocional. Bacana. Quais foram os resultados reais? As maiores transformações que este programa Mente Magra Coach trouxe para a sua vida? O que eu fiz muitas vezes anteriores, quando eu desistia do processo, por exemplo, você pede, nessa última ferramenta que você passou, você pediu pra gente ou se olhar no espelho, né, sem roupa por 1 minuto ali, ou ficar sentado e tal. E aí, esse lance de se olhar no espelho é muito legal, porque você acompanhando ali no dia a dia, você vai vendo que você tá perdendo medidas, que seu corpo tá mudando, né? Então, eu esqueci a pergunta, André, perdão. Tá Comecei a tudo bem. falar. Quais foram os resultados reais, as maiores transformações? E nos processos anteriores, eu simplesmente parava de me olhar no espelho. Então, assim, eu desisti, paro de me olhar no espelho, volto a engordar. Então, eu acho que esse está sendo um ponto muito positivo, assim, não desistir de mim mesma, seguir nesse processo e, assim, eu tenho, assim, na minha mente, emagrecer até o final do ano o que eu quero, né? A minha meta Legal. total. Que legal. Como é que você se sente agora? Eu me sinto muito mais feliz, muito mais completa, muito mais realizada e me sinto muito animada com esse processo, entusiasmada, assim, sabe? Lógico que a gente não tá assim todos os dias, tem semana que eu tô muito mais Sim. entusiasmada, que eu faço 1 hora de esteira todos os dias, né? Tem semana que eu tô mais cansada, dormi mal, as crianças estão demandando mais, que eu tenho 3 crianças pequenas. Então, eu tenho, sei lá, mais coisas para entregar no trabalho, então é um pouco mais complicado. Mas, no geral, eu tô me sentindo mais feliz, mais grata pela vida, mais grata por tudo, assim, tá sendo muito bacana. Muito legal que isso aí, eu digo que é a montanha-russa do emagrecimento, né? Sim, Você tá no jogo. Tá no jogo. sim. Aprendeu a E eu jogar o acho jogo. que, Volta pro eu jogo. até te perguntei, sim, naquela sala de apoio que eu participei com você, até te perguntei como fazia para limpar a crença limitante, né? E aí você me explicou que tinha que limpar era o sentimento, né? E eu acho que eu tenho me desafiado e limpado várias crenças que eu tinha. Por exemplo, o jejum intermitente era uma delas. Não, eu não posso ficar muito tempo sem comer, senão eu vou passar mal. Sim, Você tem que sim. comer a cada 3 horas. Então, esse tipo de coisa. Aí eu coloquei para mim, não, eu nunca fiz, então eu tenho que tentar para ver se para mim serve. Porque Legal. para muita gente pode ser que não serve, mas para mim pode ser que sirva, e foi aí que eu tive um resultado super positivo. E assim, eu não tenho problema nenhum de passar mal, ficando assim um tempo um pouquinho maior sem comer. Então, de repente, não tomar o café da manhã, que é a alternativa que eu tenho traçado aí, para mim tá ok. Maravilha. O que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que seria possível acontecer através do Mente Magra Coach? Eu acho que essa limpeza desse lixo emocional que eu trazia há tanto tempo, tão profundamente. É como eu te disse, parte eu já tinha conseguido limpar no ano passado, mas essa limpeza profunda, ela ocorreu realmente esse ano. Então eu tinha aqueles sentimentos negativos e eu não sabia o que era. Então hoje eu entendi o que é aquilo, porque eu senti aquela angústia, tristeza, né? E eu não sabia o que era aquilo. E eu sempre sinto assim na área do coração. É engraçado que eu fui entender isso com você também, que você fala, tá em algum lugar do seu corpo, e esses sentimentos negativos, normalmente eu sinto aqui na área do coração. E eu não entendi o que era aquilo. Então hoje eu entendo e usando a técnica, eu consigo limpar aquilo. Então, para mim, está sendo fantástico eu conseguir limpar tudo isso. Tenho muita coisa, acho, ainda para limpar
de recordações negativas, né? Mas eu acho que a gente vai ficando mais leve a cada limpeza que a gente faz, né? O que é isso mais leve? Ah, Mas o quê? Quais são as sensações? eu me sinto mais em paz, mais feliz. E você Eu mais em tinha até paz, assim, mais por feliz, exemplo, faz o quê? eu sou mais feliz na minha vida, né? No meu dia a dia, com a minha família, porque quando eu não estou nesse estado, eu passava muito tempo do meu dia exausta, porque aqueles sentimentos negativos acho que tiram a minha energia, então eu me sinto com mais energia, mais entusiasmada, não me sinto tão irritada, porque eu estava sempre irritada. Então, me sinto mais leve nesse sentido, entendeu? Com as Muito bom. crianças mesmo, estava sempre irritada e agora me sinto muito mais leve. Demais. O que você achava que você teria que fazer para chegar onde você chegou depois do Mente Magra Coach? Ah, não entendi a pergunta, peraí, volta. O que você achava que você teria que fazer para chegar onde você chegou depois que você entrou no Mente Magra Coach? O que eu achava que eu deveria ter feito para conseguir emagrecer, se não fosse pelo Mente Magra Coach, é O isso? que você achava que você teria de fazer para chegar onde você Uhum. chegou sem o Mente Magra Coach? Antes. Tipo, perder os 10 quilos e pouco que eu perdi O aí, que, se você não acha? fosse pelo Mente Magra Coach. Isso, o que você achava que você teria que fazer? Ai, não sei, André, eu estava tão desanimada. Eu cheguei a pensar num processo de auto-hipnose, que tem alguns psicólogos que fazem. Eu até cheguei a ir atrás Uhum. para ver se funcionaria, porque o lance de remédio para mim realmente não funcionou. Mas foi a alternativa que eu pensei além do que a gente está fazendo. Porque eu já tinha tentado com remédio, e assim, eu passo mal com os remédios, remédio para mim não funciona muito. Muito bom. Já Muito bom. tentei vigilantes, então, assim, a alternativa que eu tinha pensado era alguma coisa de auto-hipnose, alguma coisa assim. Muito bom. Parabéns pelos seus resultados, viu? Parabéns, muito parabéns. Obrigada. Deixa eu ver aqui. A Estela fez uma pergunta aqui. Quantas horas de jejum intermitente? Acho que é isso, né? Você faz quantas horas de jejum intermitente? Então, eu comecei experimentando se eu realmente não ia passar mal, né? Então, eu comecei fazendo 16 horas, depois eu passei para 18 horas. Então, eu fico de 18 a 19 horas de jejum. Depende, assim, tem dia que eu tenho reunião na hora do almoço, do meio-dia a 1, então eu aproveito para fazer um pouquinho mais de jejum e almoço só 1 hora, O entendeu? jejum é muito bom, muito bom. Eu já fiz muito jejum, muito. Fazia jejum de 48 horas, sabe? Uhum, Depois que eu vi um amigo meu, que ele ficou 27 dias sem comer nada, eu falei, que 48 horas? Não é nada, entendeu? Então é uhum. muito bom, muito bom. O jejum vai limpando, vai se desintoxicando, você aprende a falar não, entendeu? Você aprende a ouvir o que o corpo fala, que o corpo Ah, e pede. outra coisa que eu queria comentar, André, durante a semana, então eu cortei o glúten, eu não como durante a semana, e assim, eu me dou pequenos prazeres durante a semana, então assim, eu gosto Hum, muito de sopa, então eu gosto de sopa de legumes mesmo. e Então, dá para esses mim, prazeres. exatamente, queijo, eu adoro Isso é queijo. muito bom, isso é muito Então, eu bom. como um pedacinho de queijo, uma fatia de queijo, às Muito vezes no bom. jantar com um chá e, sei lá, um biscoito polvilho. Então, Você eu dá me esses dou mimos para pequenos você. prazeres, Isso é exatamente. muito E eu acho que bom. isso faz um pouquinho a diferença. E aí, Faz. no sábado de manhã, eu não tomo café também, almoço bem direitinho, assim, mas eu como um pouquinho de arroz, feijão e tal. E aí, à noite de sábado, a gente come alguma coisinha fora. Então, é assim que a gente compra. Então, eu como 2 pedaços de pizza, ou às vezes uma esfirra, alguma coisa. E no domingo eu como um chocolate, eu como um doce. Deixa eu Então, fazer uma... esses pequenos Esses pequenos, o quê?
prazeres, eu acho que ajudam a seguir em frente, né? Tá. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Você deixou de comer alguma coisa, assim, tipo, parei de comer isso, ou você está comendo um pouco de tudo? Eu tô comendo um pouco de tudo. Mesmo assim, falar, por exemplo, coxinha, esse tipo de coisa, quando teve aniversário, eu comi. Ok. Eu comi, mas aí, por exemplo, meu aniversário foi num sábado, né? Comi o que a gente comprou ali. Na segunda-feira eu estava de volta normal para o plano, como você sempre falou. Porque acho que a minha mente tinha aquela coisa também de, já que eu saí, então, já engordei mesmo, e aí você não volta, né? Você entra ali num processo e você não volta para o plano. E aí você bate muito nessa tecla, né? De voltar para o plano. Então, aí na segunda-feira eu volto Volta. e Volta. ok, você não engordou por causa daquilo, Que entendeu? massa. Muito bom. Parabéns. Alguém tem alguma pergunta para falar para a Estela? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu quero parabenizar, viu, Estela? Que Obrigada. realmente é uma força de vontade que só tem que brotar de dentro da gente, mas quando a gente tem um empurrão, assim, igual o André nos ajuda, então isso fortalece muito a nossa força, a nossa Sim, vontade, a nossa garra. E sim. parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigada. E assim, o parabéns é para você, né, André? Parabéns, Porque eu só consegui o que eu consegui parabéns. graças ao seu processo de cura aí. Parabéns, parabéns, Muito parabéns. Parabéns, obrigada. parabéns para nós aqui. Muito bom, obrigado.